Incêndios em Los Angeles já mataram pelo menos 10 pessoas. Bombeiros combatem agora 6 fogos. A opositora venezuelana Maria Corina Machado foi detida e posteriormente libertada após liderar manifestação. Serviço de monitorização do Observatório Europeu Copérnicos confirma que 2024 foi o ano mais quente de sempre. Primeiro-ministro eslovaco ameaça vetar apoio à Ucrânia se Kiev não retomar acordo com Moscovo para transporte de gás russo. Pelo menos 10 pessoas morreram nos incêndios que continuam a afetar várias cidades da área do condado de Los Angeles. Um sexto fogo veio juntar-se aos 5 até agora combatidos pelos bombeiros. Os de Palisades e Eaton são os maiores. Só estes dois já queimaram quase 12.000 hectares desde terça-feira. We are now actively engaged in a new brush fire. We're calling it the Kenneth Fire in the West Hills area of Los Angeles on the border of Ventura County. This fire was over 50 acres upon arrival, with the potential for rapid growth. Estes dois incêndios queimaram mais de 10.000 casas, edifícios e outras estruturas esta semana, de acordo com as autoridades. Os incêndios obrigaram à retirada de cerca de 150.000 pessoas, à medida que inúmeras casas continuavam a ser reduzidas a cinzas. O incêndio Kenneth, de rápida propagação, começou ao fim da tarde de quinta-feira no Vale de San Fernando, perto do bairro de West Hills. But I've woken up with burning eyes and a sore throat, coughing. I've had friends talk about getting nosebleeds. It's just awful. I'm sleeping in a mask. O presidente Joe Biden já disse que estes são os piores incêndios de sempre em Los Angeles. The amount of smog and toxins in the air, it's like, even though our house is spared, obviously we're probably not going to be able to move back in for months. Os bombeiros fizeram progressos importantes na quinta-feira ao abrandarem a propagação dos incêndios de Eaton e Palisades. No entanto, o incêndio de Eaton continua completamente por conter, enquanto o de Palisades está contido apenas numa pequena percentagem. O governo ainda não divulgou números sobre o custo dos danos sofridos, nem forneceu pormenores sobre a quantidade de estruturas ardidas. A empresa privada AccuWeather estima os danos em até 146 mil milhões de euros. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, foi detida na quinta-feira após liderar um comício na capital, Caracas. Segundo os assessores, foi violentamente interceptada pelas forças do regime de Nicolás Maduro quando saía do comício de moto acompanhada pela equipa de segurança. Acabaria por ser libertada mais tarde e, numa publicação na rede social X, informou depois os apoiantes de que já estava num local seguro. Maria Corina Machado tinha pedido aos apoiantes para que saíssem às ruas um dia antes da tomada de posse de Maduro, esta sexta-feira, para um terceiro mandato. Tratou-se de um dos vários protestos que têm ocorrido desde as eleições de 28 de julho, que a oposição e observadores internacionais dizem ter sido fraudulentos. Desde então, Maduro tem intensificado a repressão à dissidência, o que motivou Maria Corina Machado a permanecer meses na clandestinidade. A oposição assegura que continuará a manifestar-se até que a vontade do povo venezuelano seja cumprida. Os cientistas alertam que é necessário encontrar soluções rápidas, já que as temperaturas globais estão prestes a ultrapassar o limite crucial de 1,5 graus Celsius de aquecimento previsto no Acordo de Paris. Segundo o Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Observatório Europeu Copérnicos, 2024 foi o ano mais quente de sempre e o primeiro ano civil em que a temperatura global excedeu 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. A mesma fonte notou ainda que cada um dos últimos 10 anos, de 2015 a 2024, foi um dos 10 mais quentes de que há registro. Os peritos alertam assim para o facto de os dados mostrarem que as temperaturas globais estão agora a subir para além do que o mundo moderno alguma vez experimentou. E recordam as condições climatéricas excepcionais registadas no ano passado.
O primeiro-ministro da Eslováquia ameaça bloquear o apoio à Ucrânia se Kiev não retomar o transporte de gás russo por território ucraniano. Na reunião em Bruxelas com o comissário da Energia, Robert Fico diz que Zelensky está a prejudicar a economia eslovaca e europeia. Fico deu a entender que poderá interromper o fornecimento de eletricidade à Ucrânia. Outra das medidas poderá ser o fim dos benefícios aos refugiados ucranianos. Druhým dýchom hovorím veľmi jasne. Ak sa tento problém nevyrieši, vláda Slovenskej republiky príjme v krátkom čase tvrdé recipročné opatrenia. Áno, niekto môže povedať, že to je kruté, čo teraz hovorím, ale kruté je aj to, čo robí Zelenský voči nám a čo robí voči Európskej únie. Je to poškodzujúce, je to kruté. Reciprocity vo vzťahu k Ukrajine. Robert Fico queixa-se de que a decisão da Ucrânia vai custar 500 milhões de euros por ano à Eslováquia. Um gasoduto que atravessa o território ucraniano era uma das 4 redes que levavam o gás russo para a União Europeia. O acordo entre Moscovo e Kiev expirou no final de 2024 e Zelensky não o renovou. O presidente ucraniano diz que a Rússia vai perder um dos mercados mais rentáveis e geograficamente acessíveis. A repressão das manifestações de apoio ao líder da oposição de Moçambique, Venâncio Mondlane, fez pelo menos 3 mortos esta quinta-feira na capital Maputo. Mondlane, que se assume como vencedor das eleições presidenciais de 9 de outubro, regressou esta quinta-feira num ambiente de triunfo após 2 meses de exílio autoimposto. Mondlane fugiu do país devido aos tumultos que se desencadearam após as eleições e se intensificaram com a certificação dos resultados no mês passado, que deram a vitória ao candidato da Frelimo, Daniel Chapo. Até emocionais. A primeira-ministra italiana considera que os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, não vão anexar de forma unilateral a Groenlândia e o Canal do Panamá. Comentários de Meloni depois de o eleito presidente norte-americano não ter recusado o uso da força para tomar o território dinamarquês e a hidrovia panamiana. Io penso che le dichiarazioni di Trump siano più un messaggio ad alcuni grandi player, alcuni altri grandi player globali, piuttosto che rivendicazioni ostili nei confronti di quei paesi. Nos últimos dias, Meloni encontrou-se com Donald Trump na residência do magnata em Mar-a-Lago, na Flórida. A chefe do governo italiano nega ter discutido um acordo para adquirir o sistema de comunicação Starlink de Elon Musk, com quem tem uma relação próxima. Con SpaceX è che è privato o sono le idee politiche di Elon Musk? Perché io non faccio favore agli amici, ma neanche accetto che persone, diciamo, che non sono d'accordo o anzi che hanno buoni rapporti con me, a persone che hanno buoni rapporti con me venga appiccicata addosso una lettera scarlata, neanche questo insomma si può fare. Quindi il tema è oggettivo e oggettivamente e seguendo dei criteri diciamo di sicurezza nazionale, perché questo è un tema di sicurezza nazionale. A hipótese de a Starlink de Musk ser usada para gerir o sistema de segurança das telecomunicações em Itália indignou os partidos da oposição. É um negócio de 1,5 mil milhões de euros. Esta e outras questões foram debatidas na conferência de imprensa anual de Giorgia Meloni, em Roma. Financiar o rearmamento é um equilíbrio difícil para a União Europeia. Por um lado, as finanças públicas no vermelho. Por outro, a ameaça russa e a perspectiva de um recuo isolacionista dos Estados Unidos. Na sequência da guerra na Ucrânia, estão em cima da mesa diferentes soluções para pagar a defesa do velho continente. Uma delas é a compra conjunta de armas. Ainda assim, as necessidades específicas dos Estados-membros em termos de armamento dificultam por vezes esta forma de cooperação. The starting point needs to be what do we need to spend money on together to increase efficiency, become more cost effective, reduce the cost of what we're doing. I mean, talk about hypersonic missiles, air defense, cyber, satellite. These are all areas where if we work together, drone warfare also, if we work together in these areas, we will really get more bang for the buck.
A dívida comum europeia, através de euroobrigações, poderia ajudar a custear o rearmamento. No entanto, os defensores da ortodoxia orçamental, como a Alemanha, continuam relutantes em contrair empréstimos conjuntos. The idea behind more EU joint borrowing is the fact that quite a few member states have problems with their national finances, and here this would be in a way then to use the collective power of the EU as a borrower to make it in fact cheaper to borrow money. We have done that in other cases. Alguns líderes, como Emmanuel Macron, incentivam a compra do que é europeu em nome da autonomia estratégica. Outros preferem fazer encomendas noutras geografias para reduzir os custos ou os prazos de entrega. C'est une question de sécurité aussi, de réfléchir qu'est-ce qu'on achète en européen, puisque bien sûr, ce qu'on fabrique en Europe, on est prioritaire pour le consommer, ce qui est fabriqué ailleurs qu'en Europe, on n'est pas prioritaire pour le consommer. On a beau signer un contrat, si les conditions changent, s'il se passe quelque chose dans l'Indo-Pacifique ou à Taïwan, les Européens ne seront pas prioritaires. Donc en fait, il faut assurer ses arrières et donc c'est pas qu'il ne faudrait acheter que européen, je pense que personne n'a ça en tête, mais il faut revaloriser peut-être la part de ce qui est européen dans ce qu'on achète. De qualquer forma, o papel da União Europeia é limitado. Isto porque a defesa é uma competência exclusiva dos Estados.